Cetoacidose diabética, como os inibidores de SGLT2 têm impactado na assistência a esses pacientes no hospital. Acompanhe o nosso episódio de hoje do Journal Club. Isso aí, pessoal, mais um episódio do nosso Journal Club no hospital, na companhia de sempre do nosso colega Marcelo, aqui direto dos estúdios da FCM da Unicamp, com apoio técnico do Otávio e do Bruno. Quem não é inscrito ainda, se inscreve no canal, aciona o sininho de notificação para receber o aviso sempre que a gente publicar um episódio novo. E quem gostar dos episódios e puder ajudar a gente compartilhando com os colegas aí, o pessoal da turma da residência, é bem legal, a gente agradece. Isso aí, Marcelo, vamos então lá para o nosso artigo de hoje. Vamos lá, fala galera. Então hoje a gente vai conversar um pouco sobre um artigo que foi publicado agora em janeiro desse ano no Journal of Hospital Medicine, que é um artigo que ele foi um estudo em que avaliou a cetoacidose diabética euglicêmica, a incidência dessa entidade de diagnóstico mais recente, os atrasos de diagnóstico e o impacto da prescrição dos inibidores de SGLT2 nos pacientes hospitalizados no desenvolvimento dessa patologia. Então, a motivação do estudo foi o contexto do uso crescente dos inibidores de SGLT2 e pouco se sabe sobre a prevalência e o impacto no desenvolvimento da cetoacidose diabética euglicêmica. Foi um estudo observacional, retrospectivo, multicêntrico, que abrangeu aí basicamente 5 hospitais. E os dados foram coletados aí a partir dos prontuários de janeiro de 2018 até janeiro de 2023. O objetivo do estudo, então, era estabelecer a tendência na incidência da cetoacidose diabética euglicêmica, determinar se a cetoacidose diabética euglicêmica estava associado a um aumento no tempo para o diagnóstico quando comparada com a cetoacidose diabética tradicional e investigar se a cetoacidose diabética euglicêmica também tinha impacto no aumento do tempo de internação hospitalar ou no tempo de permanência em unidade de terapia intensiva quando comparado com a cetoacidose diabética tradicional. A hipótese do estudo era de que a incidência da cetoacidose diabética euglicêmica aumentaria com o tempo do diagnóstico, né? E que a ausência de hiperglicemia prolongaria o tempo até o diagnóstico final e levaria, assim, a uma maior permanência hospitalar quando comparada com a cetoacidose diabética tradicional. Então, basicamente, as características do grupo eram basicamente uma média de idade de 43 anos, 53% eram do sexo masculino e 54% eles apresentavam diabetes do tipo 1. Então, quando a gente vai avaliar os resultados individualmente, a gente nota que tínhamos 510 pacientes no total desses pacientes que internaram nesse período de tempo com o diagnóstico de cetoacidose diabética, e desses 510, 89% eles tinham critérios diagnósticos para cetoacidose diabética tradicional e 10%, quase 11%, para cetoacidose diabética euglicêmica. E de todos esses pacientes, dos 510, 30 desses pacientes faziam uso de inibidor de SGLT2, sendo que numa porcentagem dos pacientes que apresentavam cetoacidose diabética tradicional, 0,03% deles fazia uso dessa classe de medicamentos, quando comparado com o número de pacientes com diagnóstico de cetoacidose diabética euglicêmica, 44% fazia uso dos inibidores de SGLT2. Então, com relação aos resultados aí, a gente nota que é interessante do ponto de vista do diagnóstico de diabetes. Então, 55% quase dos pacientes tinham diagnóstico de diabetes tipo 1, o restante era de diabetes tipo 2. Só que quando a gente vai fazer a análise por grupo, o grupo da cetoacidose diabética euglicêmica, 32% dos pacientes tinham diabetes do tipo 1, e 67%, quase 68% diabetes tipo 2. E a gente nota uma inversão aí desses valores de porcentagem quando a gente vai avaliar
a cetoacidose diabética tradicional, que a maior parte dos pacientes eles apresentavam diabetes tipo 1 como diagnóstico principal. Quando a gente vai ver a hemoglobina glicada, a média de hemoglobina glicada dos dois grupos era de 11,5%. O grupo da cetoacidose diabética euglicêmica tinha uma média de 9,5% de hemoglobina glicada e o grupo da cetoacidose diabética tradicional de 11,7% de hemoglobina glicada. E com relação ao score de Apache 2, era uma média de pontuação de 17 pontos, sendo que o grupo da cetoacidose diabética euglicêmica pontuava 13,79 e o grupo da cetoacidose diabética tradicional 17,32%. Com relação aos desfechos, né, que o estudo ele utiliza o termo objetivo de avaliação, com relação ao tempo para diagnóstico da patologia, né, de entrada na emergência, a gente nota uma diferença muito significativa nos pacientes que fizeram diagnóstico de cetoacidose diabética tradicional, comparado com o tempo para diagnóstico de cetoacidose diabética euglicêmica. Então, os pacientes em cetoacidose diabética tradicional demoravam cerca de 165 minutos até o diagnóstico desde a entrada na emergência, e os de cetoacidose diabética euglicêmica 387 minutos, ou seja, quase o triplo do valor, aí 2,5 vezes o valor, né? Essa diferença entre os dois grupos apresentava uma diferença significativa estatística. Então, o P era menor do que 0,01. Com relação ao tempo para resolução do diagnóstico da cetoacidose diabética, a gente nota uma diferença entre os dois grupos. Então, pacientes em cetoacidose diabética tradicional, eles saíam do diagnóstico de cetoacidose diabética em mais ou menos 2.004 minutos depois do início do tratamento. E o grupo da cetoacidose diabética euglicêmica saía desse diagnóstico em mais ou menos 2.700 minutos. Apesar de ter essa diferença, do ponto de vista estatístico, não teve uma significância. Com relação a tempo de internação hospitalar em horas, não tivemos diferença entre os dois grupos nesse estudo específico. Os dois grupos eles tiveram uma permanência média hospitalar de 170 horas. E nem quando a gente avalia o tempo de permanência em UTI, que os dois grupos apresentam basicamente aí 3 dias de permanência hospitalar em unidade de terapia intensiva, independente do diagnóstico aí de base deles. Mas também as duas avaliações aí sem especificamente alteração estatística significativa entre eles. Então o estudo chega à conclusão de que, nesse estudo realizado, houve uma prevalência crescente de cetoacidose diabética euglicêmica, sendo o aumento do uso dos inibidores de SGLT2 um provável contribuinte para esse fenômeno. Isso aí. Quando a gente estava discutindo de trazer esse estudo, eu acho que isso é uma das coisas, apesar de ser um estudo que ele é relativamente simples do ponto de vista metodológico, ele traz uma mensagem que é bem interessante, né? Então, acho que, primeiro do ponto de vista da metodologia, a gente já discutiu em outros episódios, é um estudo retrospectivo, observacional, e aí ele pode parecer que ele, pelo fato do desenho ser um desenho retrospectivo e observacional, que ele teria uma validade menor, digamos assim, um impacto menor, né? Porque pelo tipo de estudo. Mas eu acho que do ponto de vista epidemiológico, que é a informação que ele quer trazer, né, desse aumento da cetoacidose euglicêmica, ele é um estudo ok, né? Bom para a gente usar esse dado. E aí, uma coisa que chama atenção, apesar dele ser multicêntrico, ele é um multicêntrico numa mesma região metropolitana. Ele pega vários hospitais na mesma região metropolitana, então, do ponto de vista populacional, ele está estudando mais ou menos a mesma população, e aí isso acho que é uma coisa para ser levada em consideração do ponto de vista epidemiológico. Pode ser que em outras populações, com perfil diferente, os dados sejam um pouco diferentes, mas eu tenho a impressão que talvez não, né?
posto isso, essa coisa um pouco da metodologia, mas que eu acho que não é o mais interessante do estudo, qual que você acha que é a contribuição desse estudo do ponto de vista do que a gente costuma ver, desse dia a dia na nossa prática aí, né, no hospital? Eu acho que da metodologia é interessante que, assim, às vezes o básico, ele é bem feito e ele nos dá informações significativas acerca do que está sendo estudado, né? Então, ele usa basicamente o teste de T-Student para fazer a análise metodológica, que é a comparação entre dois grupos distintos para avaliar se a hipótese colocada ela é compatível ou não com aquilo que foi aventado anteriormente. Mas, com certeza, é um estudo menor, é um estudo pequeno. Apesar de ser um estudo pequeno, o N dele é significativo até para esse tipo de estudo, né? De 510 pacientes. E eu acho que algumas questões interessantes é que, primeiro, ele não consegue validar a hipótese dele, né? Porque a hipótese inicial dele, a primeira é de que existiria um aumento na incidência de cetoacidose diabética e glicêmica, e que isso, com certeza, se corrobora. Mesmo porque, se a gente for relembrar, em literatura, não era um diagnóstico que era muito comentado previamente e que vem com força com o surgimento dos inibidores de SGLT2, porque apesar de eles serem glicosúricos, eles não vão inibir o processo fisiopatológico de formação da cetoacidose, né? Então, por isso que o paciente acaba ficando euglicêmico e eles contribuem significativamente com isso, essa classe de medicamentos. E tem uma outra questão que eles não conseguem validar, que eu acho que é significativo, que é avaliar se aumenta tempo de permanência hospitalar por conta do diagnóstico ser atrasado também, né? E tempo de permanência em UTI. E por que ele faz essa hipótese no começo, que eu acho que é importante citar? Porque estudos prévios que tinham sido feitos com relação à comparação de cetoacidose euglicêmica e a tradicional, eles tinham observado uma diferença na permanência hospitalar. Os pacientes em cetoacidose euglicêmica, eles ficavam mais tempo internados, e nesse estudo retrospectivo isso não foi colocado. Eu acho que hoje, né, em 2025, existem muito mais indicações para o uso dos inibidores SGLT2 do que existiam em 2018, por exemplo, né? Nós tivemos adventos e descobertas com relação a benefício em progressão de doença renal crônica em pacientes, inclusive, sem diabetes, em insuficiências cardíacas com fração de ejeção reduzida. Então, acho que seria interessante até fazer um estudo atual, até prospectivo, porque o número de pacientes que faz uso dessa medicação e que fazem diagnósticos de cetoacidoses diabéticas nas internações, eles devem ser muito maiores. Essa análise retrospectiva de 2018 a 2023, menos de 10% dos pacientes faziam uso da medicação. Hoje em dia, imagino que a gente encontre proporções maiores ainda pelo advento maior, a disponibilidade das medicações, inclusive aqui no Brasil, de maneira mais fácil, tendo presente aí em alto custo, farmácia popular. Então, eu acho que o uso da medicação está muito mais frequente e essa entidade da cetoacidose diabética e euglicêmica, que era algo que não era conhecido ou não era difundido previamente, está cada vez mais presente. E se a gente não conhecer o diagnóstico, a gente não vai conseguir fazer o diagnóstico. Então, eu acho que o estudo ele é muito importante nesse contexto de jogar à luz de que aumenta a incidência dessa doença e que a gente precisa ficar atento nos pacientes que, às vezes, eventualmente, a gente pega aquela gasometria que tem acidose, tem acidemia, tem bicarbonato consumido, e a glicemia tá normal. Eu acho que joga uma luz para a importância da gente entender o histórico medicamentoso desse paciente, porque pode ser que a gente não chegue no diagnóstico por não estar procurando especificamente como chegar nesse diagnóstico, né? Então, eu acho que o aumento da incidência prediz que a gente precisa ter mais atenção no medicamento que o paciente usa para a gente conseguir fazer um raciocínio clínico melhor aí. Tá certo, é isso aí. Eu acho que isso é importante, né? Talvez aqui no Brasil a gente ainda esteja nesse caminho porque eram drogas pouco disponíveis ainda, principalmente para o paciente do SUS. Mas agora, nesses últimos anos, principalmente nos últimos meses aí, é uma droga que passou a ser mais disponibilizada, inclusive em farmácia popular. Então,
é possível que a gente veja um aumento mais significativo na utilização dessas medicações aí nos próximos meses a anos, e isso tende a colocar a gente num perfil epidemiológico mais ou menos nesse sentido, de ter esse aumento de quadros de cetoacidose em pacientes com uso dessa droga, né? E aí, eu acho que tem dois pontos que é importante ressaltar aqui, até dos dados do estudo. Primeiro que tem muito paciente na amostra dele com cetoacidose e diabetes tipo 2, porque às vezes o residente, quando a gente fala, cetoacidose é uma coisa mais comum, é uma coisa do tipo 1, e talvez até com a melhora do tratamento do diabetes tipo 1, com essas novas insulinas, formulações de insulina, você vê que aqui que na amostra total 54% era diabetes tipo 1 e 45% tipo 2, então é quase meio a meio ali, né? Sim. E aí, nesse tipo 2, prestar sempre atenção ao uso desses inibidores de SGLT2, né? E uma outra coisa que é interessante, apesar de ele ter um tempo bem diferente aqui do diagnóstico, mas o tempo para o diagnóstico da cetoacidose tradicional também não é um tempo baixo, né? 165 minutos. A gente falar que a gente demorou quase 3 horas para fazer diagnóstico de uma cetoacidose diabética. E aí entra uma coisa que eu queria comentar. É muito importante nesses pacientes, cetoacidose diabética é aquele diagnóstico que ele é relativamente fácil, até porque ele tem critérios bem objetivos, mas se você não estiver pensando em cetoacidose, se não tiver com isso na cabeça e ativamente procurando, acaba que, apesar de ser um diagnóstico bem fácil de ser feito, ele demora de fato para ser feito. A gente demorar 3 horas para fazer um diagnóstico num paciente com cetoacidose diabética é um tempo bem grande, né? Então, tanto no tipo, na tradicional, mas principalmente na euglicêmica, a alta suspeição, ou você tá com isso na cabeça, é uma coisa que faz muita diferença. Então, eu já vou falar o meu e aí na beira do leito. Eu acho que, para mim, reforça ainda mais a necessidade da gente ter muita atenção ao histórico de uso de medicamentos, porque não só essa patologia, como várias outras, a gente acaba fazendo diagnóstico pelo histórico de uso de medicamentos e em pacientes diabéticos que você tem acidose, sempre ficar atento à possibilidade de uma cetoacidose euglicêmica, porque principalmente com o uso dessa classe de drogas, mas de maneira geral, fique atento, porque é uma entidade que talvez esteja tendo um aumento aí, né? E aí, Marcelo, na beira do leito, o que muda? Só outro comentário que eu achei interessante também, que eu fiquei impressionado, que é o tempo de resolução da cetoacidose, eu achei bem alto. Geralmente está durando aí de 30 a 40 horas o tempo de resolução, pelo menos à beira-leito, a nossa experiência, obviamente que a beira-leito ali é um tempo bem menor de resolução, se você segue as questões protocolares e adequadas aí de acordo com a literatura. Então, 40 horas eu também achei um tempo bem significativo aí para ter a resolução do quadro. Mas eu acho que a beira-leito é isso, aquele paciente que tem diabetes, que faz uso de inibidor de SGLT2, a gente tem que abrir o nosso leque de possibilidades diagnósticas para a gente entender se esse paciente pode ter alguma comorbidade diagnóstica que a gente não fez ainda ali, algum diagnóstico, por exemplo, uma cetoacidose euglicêmica, e que pode impactar tanto na morbidade do paciente quanto na mortalidade dele ali, porque cetoacidose diabética é algo grave, seja tradicional ou seja euglicêmica, né? E não fazer o diagnóstico pode impactar ali na sobrevida do paciente. E uma outra questão que eu acho muito interessante, que é o advento das novas medicações que vem para a gente ter um arsenal maior para melhorar o controle dos nossos pacientes em várias doenças aí prevalentes, causam novas doenças, inclusive. Então, a gente tem que estar atento para essas mudanças nas terapêuticas e como isso pode também impactar no surgimento de outras complicações que a gente não está esperando, porque são medicações novas que estão sendo utilizadas. Então, acho que é um campo muito fértil para estudo e para avaliação. E uma pergunta que eu acho que a gente precisa responder em algum momento daqui para frente, os estudos, na verdade, precisam
Assim como outras medicações orais para controle glicêmico, os inibidores de SGLT2, eles vão continuar sendo utilizados no regime intra-hospitalar, ou será que, por conta das possíveis complicações que eles podem dar nessas questões relacionadas à cetoacidose, eles também serão contraindicados? Esse é um outro campo legal aí para a gente trazer uns estudos, porque tem coisa nova saindo em relação a essa história de tirar todas as drogas via oral e passar para insulina no regime hospitalar, né? É isso aí. Essa coisa do manejo é interessante, porque tem vários estudos mostrando que fazer o tratamento, a condução desse paciente de cetoacidose baseado em protocolos ou bundles intra-hospitalares, eles de fato reduzem muito o tempo do tratamento e melhoram a eficiência, né? Maravilha. É isso aí. Então, esse foi o nosso episódio do Journal Club. Espero que vocês tenham gostado. Quem ainda não é inscrito no canal, se inscreva, assine o sininho de notificação e compartilhe com os colegas. Um abraço e até a próxima. Obrigado, Marcelo.